Pessoal, saiu o edital da Polícia Militar do Sergipe. Esse edital trouxe a parte discursiva como uma etapa eliminatória e classificatória. Tenho recebido muitas mensagens da galera querendo entender melhor como vai funcionar a redação nesse concurso, e por isso eu preferi trazer aqui em vídeo, talvez um pouco mais extenso para vocês, uma análise do edital, para a gente entender bem como que a Selecom está cobrando a redação, como que isso, o que o candidato tem que apresentar nesse texto, o que vai ser avaliado. Tá? Não trouxe toda a parte da redação que está no edital, porque tem muitos detalhezinhos ali que é interessante que o candidato faça a sua própria leitura. Estou trazendo a parte que é mais relevante no que diz respeito à construção da redação, o que vai ser avaliado, o que não vai ser aceito, tá bem? Primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês é que o edital, gente, ele vai ser composto por 5 fases, tá? Então, a gente vai ter a primeira fase, que é a prova objetiva e discursiva, né, a dissertativa. Segunda fase, que é a parte de TAF, teste de aptidão física. Terceira parte, avaliação psicológica. Quarta parte, pesquisa de conduta social, da reputação e idoneidade. E a quinta parte, que é a inspeção de saúde. Ponto importante aqui que eu quero que vocês prestem atenção. A primeira parte, né, a primeira fase da prova, é a objetiva e discursiva. Por que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso? Se vocês olharem, essa é a única etapa que é classificatória. Única etapa que é classificatória. O que significa isso? As etapas que são eliminatórias significa que o candidato ele vai estar apto ou inapto. Ele não vai poder subir de posição no concurso só por ter passado nessa etapa. Tudo que é eliminatório significa que ele está apto a prosseguir no concurso, ele está apto a ir para as próximas etapas. No entanto, a parte que é classificatória, que é só essa primeira etapa, ela vai significar o quê? Que a nota do candidato vai mexer na classificação dele. Então, se você quer estar dentro das vagas, esse é o momento de você se preparar. Você tem que ir muito bem, tá? Por quê? Somente a parte objetiva e dissertativa, né? Somente essa primeira etapa vai ser classificatória. Claro que os candidatos que vão passando para as outras etapas e que às vezes têm alguma questão de saúde ou não conseguem se preparar a tempo do TAF, esses candidatos que talvez estejam dentro das vagas e que caiam, eles vão dando vaga, né? Eles vão subindo a classificação da galera que estava lá embaixo. Então, assim, a sua classificação, ela pode ir melhorando ao longo das etapas, mas elas só melhoram ao longo das etapas se outros candidatos não forem aprovados, candidatos que estiveram numa classificação melhor do que a sua. Então, eles sendo eliminados, você sobe. Mas é claro que você não vai querer contar com isso, né? Então, o ideal é que você se prepare bem na parte da objetiva e da discursiva para que você garanta uma vaga dentro do número de vagas ofertado pelo edital e que você permaneça dentro das vagas ao longo das etapas, né? Ao longo das fases. Então, primeiro ponto importante, a única etapa que é classificatória é a parte objetiva e dissertativa. Outro ponto importante, provavelmente eu vou falar disso mais à frente, mas já vou me antecipar. A prova objetiva e discursiva, elas vão ser aplicadas no mesmo dia. Isso significa que todos os candidatos irão fazer a discursiva. Todos os candidatos vão fazer a redação. Diferente, por exemplo, da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, que teve um dia para fazer a prova objetiva e os candidatos aprovados na prova objetiva eram convocados a fazer a discursiva num segundo dia de prova. No Sergipe não vai acontecer isso, tá? Vocês vão fazer a prova objetiva e a discursiva no mesmo dia. Então, vocês vão ter que se preparar para as duas etapas avaliativas. Vamos lá. Ponto importante. E, gente, eu não vou tratar aqui as questões da objetiva, tá? O meu foco é a discursiva, a dissertativa. Ponto importante, aqui embaixo, ó. A prova dissertativa vai ser composta por uma redação que vale 60 pontos. No entanto, para ser considerado apto, né, para não ser eliminado do concurso nessa etapa, você tem que alcançar o mínimo de 50% da nota. Ou seja, se a redação vale 60 pontos, você precisa ter no mínimo 30 pontos. Gente, no mínimo 30 pontos não é difícil. Principalmente quando a gente for parar para analisar quais são os critérios que vão ser avaliados, tá? Vou falar disso um pouco mais à frente. Mas esse é um ponto importante.
A redação vale 60 pontos e você tem que ter, no mínimo, 30 pontos para ser considerado apto para poder prosseguir para as próximas etapas. Vamos entender um pouco melhor como vai funcionar a questão da correção das redações. Me perguntaram aqui num vídeo que eu já tinha postado, um short, né, um vídeo de 1 minuto, falando sobre o número das correções. Gente, não são todos os candidatos que vão ter a redação corrigida. A Selecom, ela limitou bastante, inclusive, o número de redações corrigidas. Então, o concurso trouxe um total de 300 vagas, só que eles só vão corrigir 3 vezes o número de vagas. Logo, se eu tenho 300 vagas, eles vão corrigir 3 vezes o número de vagas, eles só vão corrigir 900 redações, tá? Ah, mas somente os 900 cravados vão ter a redação corrigida? Não, por quê? Todos os candidatos empatados com o candidato que tiver na posição 900 vão ter a redação corrigida também, tá? Então, por exemplo, empatados no quê, gente? Empatados na prova objetiva, tá? Por quê? Somente as 900 maiores notas na prova objetiva vão ter a redação corrigida. Mas supondo que o candidato de número 900, ele tenha ficado com, sei lá, exemplo, 50 na prova objetiva. Ele ficou com 50 na prova objetiva, isso significa que todos os candidatos que também ficaram com essa nota vão ter a redação corrigida, tá? Ou seja, todos os empatados com o candidato de número 900. Ui, passei aqui sem querer. Tá. Vamos lá. Além disso, pessoal, um ponto muito interessante. Essa prova ela não trouxe uma indicação específica de tema. Geralmente não, mas tem concursos que trazem o tema da discursiva voltado para algum tema dentro da prova, né? Então, eles falam que vai ser sobre algum conteúdo da prova objetiva. E aqui não. Só diz que o tema vai ser indicado no momento da prova, o que é super comum. Como se trata de um concurso na área de segurança, é sempre interessante pensar sobre a questão da segurança, tecnologia, enfim, temas voltados para esse nicho. Vamos lá, os aspectos que vão ser avaliados dentro desse concurso. Primeiro, a gente vai ter a tipologia textual. Tipologia textual, gente, sempre vem cobrando, tá? Porque basicamente eles querem saber se você consegue atender ao tipo de texto que está sendo pedido. Então, por exemplo, o texto que está sendo pedido é um texto dissertativo argumentativo. Você vai discorrer sobre um determinado assunto e você vai defender um posicionamento diante desse assunto, tá? Essa etapa vale 10 pontos. Então, assim, tem 3 critérios que vão valer 10 pontos só. Estão dentro dos critérios que valem menos pontos, só 2 critérios vão valer 15 pontos. Mas, assim, o que eles querem saber? Se você consegue se adequar à estrutura do texto. Então, seu texto ele vai ter que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, vai ter que ter argumentação. Lembrando que o texto dissertativo ele pode se dividir em expositivo e argumentativo. O texto expositivo geralmente são as notícias, na qual você está ali só expondo dados e fatos a respeito de um determinado assunto. Não tem ali uma marca de posicionamento de quem está escrevendo. Quando a gente fala do texto dissertativo argumentativo, a ideia é que você se posicione, você argumente, você defenda um ponto de vista, você tem que defender a sua tese, tá? Então, assim, primeiro ponto importante, tipologia textual, texto dissertativo argumentativo. Lembra da estrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão, tem que defender um ponto de vista, você tem que se posicionar diante do que a banca está apresentando. Segundo aspecto, esse aspecto eu vou até pintar com outra cor, porque ele é um aspecto que vai valer 15 pontos. Então, ele está dentro dos aspectos que valem mais pontos, que é abordagem do tema. Gente, na abordagem do tema, basicamente, eles querem ver o seu nível de argumentação, como você estrutura a argumentação do seu texto, por isso que a argumentação ela é importante dentro do texto dissertativo argumentativo. As bancas costumam avaliar se você tem uma argumentação que é consistente, que é pertinente, tá? E a informatividade dentro do tema proposto. O que você consegue agregar ao que está sendo trazido pela banca? Ponto importante, eu dei uma olhada no edital da Sejus Minas Gerais, que também foi organizado pela Selecom. Ela trouxe um texto de apoio que foi muito curtinho, porém, a parte de redação dizia que você poderia usar os textos da prova de língua portuguesa para pensar, né, para refletir sobre o tema.
Só que é muito importante vocês terem em mente o seguinte: por mais que venha texto de apoio, você não pode ir para a prova contando de utilizar esse texto de apoio. Por quê? Cópias do texto de apoio, gente, são desconsideradas. São desconsideradas para fim de correção, porque não tem marca de autoria ali, não tem uma. Não tem um viés daquele autor, ele está copiando, né? Não tem o viés do candidato, ele está copiando o pensamento de um autor. Então, é desconsiderado para fins de correção, de modo geral, e para fins de contagem de linhas, tá? Então, assim, não é interessante fazer cópia dos textos de apoio, nem ir para a prova contando de fazer cópia dos textos de apoio, tá bem? E aí vem os pontos que eles vão avaliar, né? Eles vão ver a parte de originalidade, ó, originalidade, seleção dos argumentos, quais são as ideias que você escolheu debater dentro do seu texto, aprofundamento das ideias, eu sempre falo muito isso nas aulas para os alunos. Não adianta você trazer um argumento que é muito incrível, que é extremamente culto, é muito relevante se você não consegue debater esse argumento. Se você não tem informação suficiente para falar sobre aquele argumento, escolhe outro argumento. Escolhe outro ponto para debater dentro do seu texto. Por quê? O aprofundamento dentro dos argumentos que você escolheu, ele é muito importante, tá? E, ó, relevância e propriedade das informações, o quanto você conhece do que você está trazendo para a sua redação. Isso é muito importante. Vamos lá. Coerência e coesão, outro aspecto que sempre aparece nos editais de concurso, né? Eles querem saber o quão fluido é o seu texto, como você consegue conectar as ideias que estão sendo trazidas ali, qual é o nível de conhecimento mesmo, assim, de conectivos, se você tem um repertório lexical muito limitado, se você está sempre repetindo as mesmas palavras, ou se você consegue fazer substituição por sinônimos, isso é sempre muito relevante dentro do texto, tá? Então, o que eles vão avaliar? Pontuação, correção das informações, organização e estruturação dos períodos de orações e uso apropriado de articuladores. Gente, quando ele traz aqui articuladores, esses articuladores são os conectivos, tá? Ui, peraí. Conectivos. São os conectivos. Tá? Esses articuladores são os articuladores coesivos. Então, é você sempre usou ponto, usa conectivo, são as expressões como nesse sentido, dessa forma, assim, portanto, contudo. São expressões que vão estabelecer relação entre as frases, entre os períodos do seu texto e que aumentam a sua nota porque melhoram a fluidez do seu texto. Ajudam a pessoa que está lendo, que no caso é a sua banca, a compreender a linha argumentativa que você está utilizando dentro daquela redação, tá? Outro aspecto que vale 15 pontos. E aí a gente vai para os dois últimos aspectos que vão valer 10 pontos cada um, que é a morfossintaxe, que é como você faz o uso da língua portuguesa dentro do seu texto. Se você respeita o novo acordo ortográfico, se você respeita as regras gramaticais, se você tem atenção aos momentos em que você tem que utilizar o acento indicativo de crase, tá? Então, basicamente, a parte de morfossintaxe é o uso que você vai fazer da língua portuguesa. É como você se expressa na língua portuguesa se você respeita as regras gramaticais e o novo acordo ortográfico. Basicamente é isso, tá? E aqui a acentuação e ortografia. Acentuação e ortografia. Basicamente, eu diria que é a acentuação e ortografia que vai trazer com mais afinco a coisa do novo acordo ortográfico, tá? Então, assim, questão de hífen, divisão silábica, gente, isso é muito importante. E é um ponto que vocês erram demais, assim. Eu diria que é o que eu mais pego como erro dentro das redações, assim. O candidato que não consegue separar a sílaba, que não tem muita dificuldade, escreve algumas palavras que não estão de acordo com o acordo ortográfico, né? Então, vou colocar aqui na parte de acentuação e ortografia o novo acordo ortográfico. Professora, como que eu melhoro isso? Lendo e praticando, tá? Quanto mais contato você tem com leitura de textos que passaram por revisão ortográfica, vocês conseguem identificar palavras que vocês escreviam de um jeito e não é daquela forma que se escreve, tá? E praticando, gente. Vocês precisam ter alguém que corrija a redação de vocês, que analise o texto de vocês. Ponto importante, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo
caso vocês queiram entrar em contato comigo para saber como que funcionam os meus materiais voltados para concursos militares, tá? Eu estou com material totalmente focado na Polícia Militar do Sergipe, então se vocês quiserem participar da minha mentoria, né, ter o meu suporte, as minhas correções de redação, acesso aos meus materiais em PDF, é só entrar em contato com o link que está aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Vamos lá. Aqui algumas observações. Gente, isso tudo eu estou tirando, assim, foram prints que eu tirei do edital, das partes que eu considerei mais importantes, para a gente poder fazer essa análise. Então, por fim, para o desenvolvimento da prova dissertativa, o candidato deverá redigir o seu texto com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento do texto que for escrito fora do local apropriado, estiver rasurado, ilegível ou incompreensível, ou escrito parcial ou totalmente em língua diferente da língua portuguesa. Então, gente, isso aqui é um ponto, são observações que são importantes e que você tem que ter em mente, tá? A parte de concisão, gente, é basicamente você não ficar enchendo linguiça, você ser conciso, você ser objetivo no que você está falando. Você vai trazer informações que são relevantes, que são pertinentes, mas você tem que tomar cuidado para não se perder nessas informações e acabar até fugindo do que está sendo proposto pela banca, tá bom? Mínimo de linhas, 20. Máximo de linhas, 30. Ponto importante, se não tiver 20 linhas, a redação vai ser zerada. Então, se você não conseguir atingir o mínimo de 20 linhas dentro do seu texto, você está desclassificado do concurso. Por quê? Sua redação vai ser zerada. E você tem que ter no mínimo 30 pontos na redação para você passar para as próximas etapas, tá bem? Então, o seu texto ele tem que ter no mínimo 20 linhas. O que vai atribuir grau zero à sua redação? Se ela estiver em branco, isso é óbvio, não tem o que ser corrigido, cujo conteúdo versar sobre um tema diverso do estabelecido, ou seja, você fugiu ao tema proposto, você não está falando sobre o que a banca está propondo, a sua redação vai ser zerada. Fugir da tipologia do tema da proposta da redação da prova dissertativa. Tipologia, ou seja, está pedindo um texto dissertativo, argumentativo, você vai lá e escreve um poema. Redação zerada, tá? Redação que vai ser considerada ilegível, ou seja, não dá para entender o que está sendo escrito. O texto ele foi escrito por meio de desenhos, de números diversos, um espaçamento muito grande, porque o que acontece? Muitas vezes os candidatos eles não têm muito o que escrever na redação. E aí, aqui é uma linha. E, gente, eu já peguei isso, tá? Corrigindo redação online, me deparei com um candidato que escrevia assim, uma palavra aqui, aí outra palavra aqui, aí outra palavra aqui, outra palavra aqui, outra palavra aqui. E assim o candidato vai escrevendo. E assim, gente, o que você faz com todo esse espaço aqui que está sobrando? A banca ela não vai considerar. Então, se tudo isso que tiver em amarelo forem os espaços vazios, os espaços sem nada escrito, vai ser desconsiderado. Sua redação vai ser atribuída um grau zero. Porque, basicamente, gente, assim, desculpa o vocabulário, mas é safadeza. Porque, basicamente, você não tem o número de linhas, né? Você não tem ali um mínimo de 20 linhas, e você começa a escrever muito espaçado, começa a deixar muito espaço sobrando dentro das linhas. Tá? Então, se a banca identificar que isso aconteceu no seu texto, ela vai zerar a sua redação. A sua redação ela tem que ser escrita com caneta de tinta azul ou preta, tá? Você não pode se identificar dentro da redação, mas isso aqui é padrão para todos os concursos, tá? Até mesmo para garantir a idoneidade do concurso, né? Para garantir que você não recebeu uma nota alta porque você foi identificado e a pessoa que está na banca ela conhece você ou ela quis favorecer de alguma forma. Então, por isso, você não pode se identificar. E também o texto que não alcançar esse mínimo de 20 linhas, tá? Se sua redação não tiver 20 linhas, ela vai ser considerada desclassificada, né? Ela é considerada insuficiente para fins de correção. E aí ela é zerada e você está eliminado do concurso. Pessoal, essas são as observações, deixa eu só conferir. Isso. Essas são as observações que eu queria fazer
a respeito do edital da Polícia Militar de Sergipe. Eu já comentei ao longo do vídeo, mas vou falar novamente. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar em contato comigo, caso você queira fazer parte da minha mentoria de redação para a Polícia Militar do Sergipe. As aulas são totalmente focadas nesse concurso, material completo, direcionado. Você vai ter materiais em PDF, temas para praticar, correção de redação, meu suporte para tirar dúvidas, enfim, tudo que você precisar para ser aprovado, para alcançar uma redação aí, nota máxima nesse concurso, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se quiserem que eu grave algum vídeo específico sobre algum outro tema ou sobre alguma situação específica desse concurso, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou adorar ver o que vocês estão achando a respeito dos vídeos aqui do canal, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.